Ó, o Jorge está entrando. Agora já foi, bora lá. Foi, né? Foi, agora foi. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos dando início aqui nessa live hoje para falar um pouquinho de empreendedorismo, com a ajuda da Lisandra aqui no Sebrae, da Fernanda, que também é empreendedora, do Jorge também, que é empreendedor. Vou falar um pouquinho da minha história. Me chamo Marcela Nani e comecei a empreender do nada, sem recurso nenhum. Eu estava, na época, desempregada há 2 anos e me Marcela, veio na... Oi, viu? tudo bem? Tem que Diga, colocar para transmitir no YouTube, que não abriu lá ainda, tá? Não abriu? Ainda não. Então, vamos lá, colocar de novo. Eu tinha colocado aqui, ó, gerenciar streaming, certo? Uhum. Aqui, Você então vamos seleciona o lá teu de novo. canal, daí Selecionei. seleciona o... Ah, lá embaixo, ó, iniciar transmissão. Isso. Tem que ter o Jorge para ajudar a gente. A equipe. Isso. Estamos na escola, é uma Agora boa foi. escola. Agora foi, não foi? Tô vendo aqui, peraí. Opa. Olha esse óculos de Vamos ver se titânio foi. indestrutível que os caras Agora sim, inventaram. tá ao vivo. Tá ao vivo? Está ao vivo. Então, bora lá. Então, boa noite, espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Meu nome é Marcela Nani e nós estamos aqui na sala com a Lisandra, que é do Sebrae, com a Fernanda, que também é empreendedora, com o Jorge, que também é empreendedor. E vou falar um pouquinho da minha história. Comecei em 2016, estava desempregada há 2 anos e comecei a empreender vendendo produtos de eletrodomésticos, de forma consignada, já que na época não tinha recurso financeiro. Então, o que acontece? A gente às vezes está em crise e não sabe como dar início para um pequeno negócio e tal. Eu comecei dessa forma, fazendo em consignação. E hoje eu tenho a minha própria empresa, consigo comprar diretamente das fábricas e tenho um local já para empreender o meu negócio. Queria passar um pouquinho aqui a palavra para a Fernanda, para ela falar um pouquinho da história dela. Né, Fernanda? Então, bora lá. Meu nome é Fernanda Silva, eu sou gestora do Spa Florescer. Hoje eu tenho um spa, tenho umas outras empresas em 4 nichos diferentes, mas antes, a minha história é exatamente onde está a nossa dor, é que a gente pode ajudar mais pessoas, né? Então, a minha dor era o fato de eu montar as empresas e desmontar. Eu hoje tenho 60 anos e eu empreendi em 28 nichos diferentes, ou seja, toda vez que empreendia e começava a ter dificuldade, eu parava e mudava de nicho. O problema era o nicho, o problema era o bairro que eu tinha montado a empresa, sempre tinha algum problema, nunca era eu. E aí, de repente, eu descobri aos 50 anos que o problema realmente estava em mim. E eu precisava estudar. E foi a partir daí que a gente começou essa caminhada e crescer no sentido de gestão, de ser uma boa gestora e aprender a empresarizar, a empreender de maneira inteligente. E nós fomos buscar recursos, nós fomos buscar estudos, saídas, né? E quando a gente, esse ano agora, então são 5 anos empreendendo de uma maneira bem diferenciada, do jeito que tem que ser feito. Encontramos aí um mentor, Pablo Massal, e tivemos a graça, né, de entrar em contato com o Jorge Mariano, a Marcela, enfim. Então, a gente está montando um grupo de pessoas que é Touro Brabo. Nós somos Touro Brabo, nós somos empreendedores e queremos empresarizar de maneira profissional. E, além disso, a gente também quer repassar essa experiência, porque se a gente tivesse aprendido mais cedo, né, Marcela, Jorge, se a gente tivesse feito o que tinha que ser feito há mais tempo, nós já estaríamos mais longe. Então, para não acontecer com você que está assistindo a gente, nós estamos aqui para abrir a caixa preta, né?
Nós trouxemos aí a Lisandra do Sebrae, que durante 6 meses assessorou a nossa empresa aqui, nós fizemos uma parceria, né, e eu quero dizer para vocês que é gratuito. Então, assim, é algo muito bacana que aconteceu com a gente, no sentido de que proporcionou um grande crescimento para a nossa empresa. E aí a gente resolveu repassar esse canal, né, para cada um de nós, para cada um de vocês que segue a gente, para que possa ter uma base. Então, eu apresento para vocês a Lisandra, ela vai passar os pormenores de como é que você acessa os projetos do Sebrae, e vai ser um grande prazer. Obrigada, Lisandra, por ter aceito o desafio, né, ter pego o seu tempo e colocado até numa data bem difícil, mas todo mundo que está aqui, todos que vão ouvir essa live, certamente vão entrar 2026 de uma forma diferenciada. Aí eu passo a palavra para a Lisandra, né? Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim, tá joia. Tá bom o áudio. Queria saber se eu consigo apresentar aqui na tela, não sei se vai aparecer para vocês. Vocês acham que aparece? Deixa eu colocar aqui. Coloca na tela e a gente vê, Lisandra, se vai. Tá. E aí, né, para ter ali um suporte visual, acredito que ajuda mais. Uhum. Aparecendo, Sim. né? Sim. Tá, então ótimo. Tá, primeiramente eu gostaria, né, de agradecer esse espaço aqui para falar um pouco sobre o programa de produtividade, né, do Sebrae, agradecer a Marcela, a Fernanda, que me convidaram para esse momento, né, e a ideia aqui hoje é eu falar um pouco sobre esse programa, como a Fernanda já deu uma adiantada, né, é um programa gratuito do Sebrae, ele funciona a nível nacional, né, a gente, né, trabalhou aqui em Belém do Pará, eu e a Fernanda, mas o programa funciona, né, no Brasil todo, e ele faz parte de um programa maior do Sebrae, que é o conhecido como Brasil Mais Produtivo. E lá tem vários outros programas, além desse do Produtividade, tem o Ali Rural, tem também alguns que são focados mais para startups, né, de tecnologia, a gente também tem outros programas que é focado mais para a indústria, né, e ele faz parte aí desse ecossistema do Brasil mais produtivo. Aí aqui, né, falando agora do área de produtividade, a gente tem esses atores que participam, né, do projeto. Então, a gente tem uma coordenação nacional, como eu falei, é um programa que está no território nacional inteiro. A gente tem uma coordenação estadual e a local, né, da cidade ou da região aqui. Aí a gente também tem, né, as empresas que trabalham do projeto. E essas empresas, né, ao mesmo tempo que são nossos clientes do ciclo, também fazem parte, acabam entrando nesse ecossistema, né, nesse lugar de fazer novas conexões e criar esse network, né. A gente também tem consultores sêniores que nos ajudam, né, nós, como os agentes que fazemos a metodologia lá com o empreendedor na sua empresa. Nós também temos a parte da orientação acadêmica, porque parte também desse programa é a gente construir pesquisa, né, daquilo que vai acontecendo, da gente entender o nosso ecossistema de empreendedorismo brasileiro, né, de cada região. A gente tem os agentes locais, né, eu sou um dos agentes. Aqui na nossa região metropolitana de Belém, a gente tem 9 agentes, mas no Brasil todo tem diversos agentes espalhados, né? São Paulo, acredito que seja o nosso maior polo, com a quantidade imensa de agentes ali, né? Mas a gente tem no Brasil todo. E as empresas solucionadoras, que quando a gente identifica ali os desafios da empresa, né, do nosso cliente que está participando do projeto, a gente também tem algumas empresas que podem ali trazer algum tipo de solução, se for do interesse do empreendedor. Aí, explicando um pouco mais o que é o projeto, né? Então, o projeto ALI Produtividade. ALI significa Agente Local de Inovação. Produtividade, esse é o caso, né? A gente também tem o rural, como eu falei anteriormente. E a ideia aqui é a gente focar na produtividade das empresas. E a produtividade, geralmente, ela vai passar por alguns indicadores. Pode ser pelo faturamento, pode ser através de redução de custos, pode ser através também da parte da quantidade de pessoas que trabalham, né, na empresa, dos funcionários e colaboradores. Então, a produtividade geralmente passa aí por esses 3 indicadores. E o programa, ele visa ter um acompanhamento, né, em loco com o empreendedor na sua empresa durante 5 ou 6 meses. E esses encontros acontecem a cada 15 dias, né, mais ou menos esse padrão que a gente tem. E aí, cada visita, a gente é uma etapa do programa que a gente vai evoluindo para tentar identificar esses desafios,
que a empresa tem e eleger um desafio prioritário ali para a gente buscar vencer ele o máximo possível durante o ciclo, né? E aqui é a nossa jornada em si, né? Então, a gente tem essa palavra chamada, que é a palavra conectar, e o conectar, cada letra, né? Aqui vem uma fase do ciclo que a gente vai passar por essa jornada. Então, a primeira que a gente faz é a etapa conhecer, que é quando eu faço essa mesma apresentação aqui, né? Então, eu vou até o empreendedor e apresento para entender se ele está no momento também de participar do programa, se faz sentido naquele momento, porque é um programa que funciona em ciclos, né? Então, a gente vai ter o primeiro ciclo no primeiro semestre do ano, a gente tem um segundo ciclo no segundo semestre. Então, às vezes, o empreendedor entende que não é o momento agora, mas que é no próximo ciclo, né? Então, é para entender também se é o momento certo. Aí a segunda etapa que a gente tem é a etapa obter, que é o momento que a gente faz uma coleta ali das informações da empresa. Então, a gente tem um questionário e a gente vai fazer o que a gente chama de radar de inovação, que ele é um questionário que ele vai trazer uma pontuação e um diagnóstico inicial, para entender em que lugar a empresa está, né, de maturidade em alguns pontos, né, parte de marketing, processos, gestão de pessoas, conseguir ter um panorama geral da empresa, né. Depois a gente vai para uma próxima etapa, que é a etapa nomear. Né? A etapa nomear é quando a gente vai identificar esses desafios que a empresa tem a partir desse radar de inovação e um pouco também do que a gente vai conversando, né? Quando a gente vai tendo essas visitas iniciais. E aí a gente vai fazer ali uma metodologia no qual a gente vai elencar esses desafios e a gente vai fazer a metodologia da ferramenta Matriz Gucci. A Matriz Gucci é uma ferramenta no qual a gente faz um exercício de priorização de desafios para entender o que é mais urgente, né, aquilo que tem mais impacto na empresa, e também entender aquilo do nível de dificuldade, né, que a gente tem para conseguir vencer esse desafio. A partir desse mapeamento geral de desafios da empresa, a gente vai eleger um como prioritário, que a gente vai buscar vencer aí durante as próximas etapas. Mas os outros desafios que a gente identifica, eles vão para um plano de ação. Então, eles ficam ali para a gente tentar dar algum direcionamento, dar pelo menos o primeiro passo, ou dar pelo menos uma direção, né, para que a pessoa entenda quais caminhos ela pode seguir ali para conseguir vencer esses outros desafios que também foram mapeados. Mas o nosso desafio prioritário, a gente vai fazer ali na próxima etapa, que é a etapa elaborar, um processo que é nesse momento que nós, os agentes de inovação, juntamente com a nossa coordenação e todos os atores que a gente pensa um pouco sobre possíveis soluções para esse desafio prioritário. E essas soluções, elas são diversas, assim, ela pode ser uma solução gratuita, ela pode ser uma solução paga também, né? O programa todo, ele é gratuito, e a gente busca soluções gratuitas, mas às vezes pode acontecer de ter soluções pagas. Por exemplo, a tua empresa precisa implantar um sistema de gestão, e aí tu vai ter que pagar o sistema de gestão. Aí, claro, que a gente busca alguns sistemas que são mais em conta, que fazem sentido ali também com a empresa. Né? Pode ser que tenha consultoria também, né? O Sebrae ele tem um conjunto de consultorias. Cada ciclo a gente tem um conjunto de consultorias diferente, então a gente precisa primeiro, né, esperar o ciclo começar, que vai começar agora em janeiro, para entender quais são as consultorias que vão estar disponíveis para a gente, né, ter ali a contratação. E o que é interessante dessas consultorias do Sebrae é que elas fazem parte de um subsídio que o Sebrae tem. Então, geralmente, o que acontece? São fornecedores credenciados pelo Sebrae, e o Sebrae, né, arca com os 80% do valor da consultoria, e o empresário, o empreendedor, ele vai pagar apenas 20%, e ele ainda tem também facilidades de pagamento, então ele consegue parcelar ainda aquele valor em até 12 vezes sem juros. Então, também tem essa facilidade caso um empreendedor opte por alguma solução paga, porque aquilo realmente vai ser mais eficiente para ele. Então, a gente ainda consegue ter ali descontos que são bem interessantes, né, que traz ali uma acessibilidade de soluções para os participantes do programa. Mas isso não é uma regra, né? A gente também vai para soluções que são gratuitas, que podem ser metodologias, que podem ser mudança de processos, ou o próprio time, né? Então, se tu já tem um time na tua empresa e que tu só entende que precisa reorganizar alguma coisa, ou trazer uma nova metodologia para o teu time, ou testar novas formas, ou ferramentas que às vezes, né, estão disponíveis no mercado e tem versões gratuitas, a gente também vai por esse direcionamento, né? Não necessariamente tem que ser uma solução paga.
vai de acordo do caixa e do momento de cada empreendedor. A gente Oi? Depois, se puder, eu gostaria de dar o testemunho sobre essa questão do custo, para dar uma clareza em relação à proporção do que a gente passou, tá? Sim. Eu gostaria de falar, já que entrou no assunto, né? Acho que seria interessante. Então, eu vejo assim, uma das principais dificuldades que o empreendedor pequeno, microempreendedor tem, vai na questão do caixa, né? Se ele tem caixa ou não para cumprir determinadas metas, né? E muitas vezes, quando se fala em consultoria, já fica aquela ideia de que ele vai ter que desembolsar algo para que ele tenha as soluções que ele precisa. E eu quero dizer assim que 80% das soluções que o Projeto Ali me trouxe foram gratuitas, tá? Inclusive entregando para a gente ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Ferramentas que mudaram muito o planejamento estratégico, a gente desenvolve todos os anos, a gente tem um até 2030, mas a gente tem o anual. E, para mim, gerir esse ano, para mim, de 2026, vai ser totalmente diferente por conta das ferramentas que você entregou. A questão do custo, eu vejo que nós estávamos dentro do nosso planejamento estratégico desse ano, em relação a patentear a nossa marca. Só para ter um exemplo, a gente teve 2 consultorias pagas, né, algo que a gente teve que fazer algo no sentido de pagamento, né, mas a questão da consultoria da marca para a gente foi marcante, porque eu já estava há muito tempo buscando patentear a nossa marca, e o custo era R$4.000, a gente teria que desembolsar 4 mil, e pelo Sebrae nós pagamos R$440. Então, assim, além disso, a outra consultoria também bem abaixo do que a gente tinha pesquisado antes. Então, fora do... É algo assim que beneficia muito, né? Que ajuda muito a gente, porque fora a gente não tem subsídio e também não tem a visão, né, de como fazer de maneira correta. Então, a gente tem a consultoria da marca, e aí fazem toda a pesquisa. Então, para a gente foi a cereja do bolo, foi a gente ter conseguido realmente patentear a marca por um valor tão acessível. Além disso, ainda parcelado, né, Lisandra? Sim. Então, essa é a ideia, né? A ideia do programa é trazer essa acessibilidade, né, de possibilidades para solucionar mesmo o desafio das empresas, né? E o Sebrae tem também internamente, para além dos fornecedores credenciados que a gente tem, também tem alguns atendimentos e algumas possibilidades de atendimentos dentro do próprio Sebrae, né? Então, tem alguns atendimentos de direcionamento para modelagem de negócio, para precificação, para a parte de gestão financeira, né? Mas aí, nesse caso, o atendimento do Sebrae ele é mais no presencial ali. Também tem a parte também tem o telefone, né? Que dá para ligar ali para o Sebrae. Mas, assim, o mais interessante que a gente vê mesmo a coisa funcionar é o atendimento presencial, né? Então, ver qual é o Sebrae que tem aí mais perto, né, e ir lá no atendimento presencial. Então, tem a parte ali que tu consegue pegar uma senha e verificar as possibilidades de atendimento que tem gratuitas, algumas são pagas, mas mesmo aquilo que é pago, como a Fernanda trouxe aqui no exemplo dela, é num valor muito acessível, tem condições de pagamento que são acessíveis, né? Então, a ideia do Sebrae é essa, buscar ser ali, né, um suporte mesmo para o empreendedor, né? Trazer essa gama de possibilidades para ele enfrentar os seus desafios. E aí, agora voltando aqui para o ciclo, né? Então, eu falei até a etapa elaborar, que elaborar é a nossa etapa aqui, né, número 3, no qual a gente vai buscar essas possíveis soluções, dependendo do que o empreendedor falar, né? Então, às vezes, eu já logo pergunto, logo de cara, né, se o empreendedor está aberto a quais tipos de solução, pagas, gratuitas, ou para eu ver o que tem. E aí eu vou naquilo que o empreendedor está, né, confortável e aquilo que ele quer engajar também. E aí a gente apresenta ali possíveis soluções para ele escolher, para a gente fazer o processo de implementação. E aí, no meio desse processo de elaborar, a gente tem o nosso primeiro evento coletivo. Durante o ciclo, a gente tem 2 eventos coletivos, que o primeiro é o compartilhar, e o segundo, que é lá no final do ciclo, que é o reconhecer. O compartilhar, a ideia ali é a gente começar a engajar, né,
os clientes que estão participando do ciclo. Então, os clientes vão para um evento que geralmente é no Sebrae, né, e aí é um evento que a gente procura trazer mais um processo de dinâmica para os empreendedores se conhecerem. Então, é um momento ali de criar novas conexões, de entender como é que está, né, acontecendo ali a realidade dos outros empreendedores. Também é um momento de mais proximidade do empreendedor com o Sebrae, né, porque ele vai estar ali no Sebrae, dentro do Sebrae, ali e entendendo, né, quem trabalha no que dentro do Sebrae, e aí vai criando essas conexões e relações dentro do próprio Sebrae. Geralmente também a gente tem, especialmente na etapa compartilhar, né, a gente faz um evento também trazendo, geralmente, os bancos que são também parceiros do Sebrae, geralmente os bancos públicos, né, então a Caixa, o Banco do Brasil, tem alguns bancos também de cooperativas, né, que buscam ali trazer microcrédito. Então, a gente também busca nesse evento compartilhar, aproximar, né, os participantes, as empresas participantes desses bancos, que são bancos que geralmente têm linhas de créditos mais interessantes, tem programas ali dentro mais interessantes para o empreendedor, né, que tem uma taxa de juros mais adequada, mais acessível, e que também tem um atendimento um pouco mais personalizado, né? Então, esse é o momento da etapa compartilhar, tem essa proximidade do empreendedor com os outros participantes do ciclo, com os próprios outros atores que tem dentro do próprio Sebrae e esses outros atores parceiros aí, como os bancos, por exemplo, né? E aí a nossa próxima etapa é a etapa transformar, que é quando a gente vai botar em ação ali o que a gente estabeleceu, né? Depois da gente escolher qual vai ser o desafio prioritário e definir qual vai ser a solução que a gente vai tentar implementar, a gente vai fazer essa implementação aí durante a etapa transformar. E ao mesmo tempo que a gente vai estar focando no desafio prioritário, a gente também fica de olho ali nos outros desafios que estão no plano de ação. Porque às vezes faz sentido, né, trazer eles, às vezes durante a etapa compartilhar, às vezes a gente identificou ali uma oportunidade que já pode sanar ali um desafio que está no nosso plano de ação ali, que a gente identificou no começo. Então, aí a etapa transformar é a hora do mão na massa, é a hora de fazer aquilo que a gente estabeleceu. Mas eu sempre gosto de falar, né, que o planejamento, a gente pode, né, sempre deixar ele de forma adaptável. Né? A gente planeja ali no começo, né, elaborar, né, até o final do ciclo, mas às vezes acontecem coisas que a gente precisa se adaptar. Então, a gente também, o planejamento, ele é aberto a adaptações. Então, se a gente precisar readequar ações, readequar alguns prazos, dependendo do que vai acontecendo durante o ciclo, a gente também consegue, né? Então, por exemplo, esse ciclo agora, né, a gente teve a COP30 aqui em Belém, então isso foi algo que mexeu bastante com os planejamentos dos nossos clientes durante esse ciclo, né? Alguns clientes, a COP foi uma coisa muito boa, trouxe mais, né, oportunidades, então eles focaram nessas oportunidades. Outros já foi uma coisa um pouco que mais dificultou a vida deles, né? Porque depende do segmento ali, né, para poder realmente buscar os benefícios que teve na cidade durante esse período, e aí a gente foi adaptando o nosso planejamento, né, da nossa etapa, transformar de acordo com a necessidade também do momento. Então, a gente faz o planejamento para o ciclo, mas ele também é flexível e adaptável para os acontecimentos, e a gente vai absorvendo isso no nosso planejamento e nas nossas ações também, né, para que a gente consiga chegar aí até o final do ciclo. E aí, no final do ciclo, a gente tem a nossa etapa avaliar, que a gente vai avaliar o que aconteceu, o que deu certo, né, o que não deu certo, o que ficou aí para a empresa fazer depois, né, daqui para frente, ver se o Sebrae ainda tem mais coisas, né, que a empresa ainda pode usufruir daqui para frente. O Sebrae tem outros programas, como eu falei, né, dentro do próprio Brasil Mais Produtivo, mas também tem outros programas fora que pode fazer sentido para esse empreendedor, depois que acabar o ciclo. E a gente tem o nosso evento final, que é o reconhecer, né? Então, é o nosso segundo encontro coletivo do ciclo, que encerra tudo. Então, a ideia do reconhecer é a gente trazer reconhecimento para as empresas que chegam até o final. A gente tem algumas premiações ali para alguns destaques de empresa, então a empresa que foi mais inovadora, a empresa que teve o maior aumento ali do nível de produtividade, né, de faturamento. Então, a gente também tem esse momento ali de trazer para essas empresas, dar esse destaque, né, as empresas que tiveram bons desempenhos e também da gente finalizar o nosso ciclo, né, com todos os empreendedores de modo geral.
E aí ali também é um momento que a gente reforça algumas conexões, né, que foram feitas ali na etapa compartilhar, ou na etapa reconhecer também tem esse reforço ali de conexões entre esse ecossistema, né, então é um evento também legal nesse sentido. E aí, uma coisa que eu trouxe para cá foi a metodologia do 5W2H, né? Essa aqui é a metodologia que a gente usa quando a gente vai fazer o nosso plano de ação, quando a gente decide lá qual vai ser o desafio prioritário e qual vai ser a solução escolhida, né? Quando a gente toma essa decisão, né, que o empreendedor que tem a voz, né, para decidir qual vai ser o desafio e qual vai ser a solução, a gente vai fazer esse mapa de implementação a partir dessa metodologia aqui, que é essa metodologia do 5W2H, né, que ela vem do inglês, então são esses 5 Ws que a gente vê aqui, mais esses 2 Hs, né, que é para a gente conseguir deixar bem determinado o que vai ser feito, quais são as etapas que vão ser feitas, e quem vai fazer, né? Então a ideia é saber o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, quando, né, ter o prazo ali, quem vai fazer, né? Então, quem do time vai fazer, às vezes é só um empreendedor que faz tudo, dependendo do negócio, do nível de maturidade, enfim. Como que vai ser feito, qual vai ser o método, o processo que vai ser utilizado para ser feito isso, né? E o quanto vai custar, né? Às vezes tem um custo, às vezes não tem custo monetário nenhum, né? Às vezes o custo, na verdade, é do empreendedor ou do time dele, né? Ele e o time dele lá, e fazer, né, colocar energia nessas ações. Às vezes esse é o único custo, né, e não tem um custo monetário, mas a ideia aqui é a gente conseguir delimitar de uma forma bem objetiva as ações, né, para que a gente não perca de vista o que precisa ser feito, né, e o caminho que o empreendedor quer chegar no final desse ciclo. Aí aqui a gente tem, né, os benefícios de participar, né, do ciclo. Então, participa dessa parte, dessa questão do ecossistema, né? Então, o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, as empresas que participam do programa sempre vão estar ali na base do Sebrae, né, para futuras oportunidades, né? Então, é bem interessante estar dentro desse ecossistema. O programa também traz uma cultura de inovação para dentro da empresa, para uma cultura também de buscar ter dados e informações, né? Então, também busca celebrar, né, o processo de progresso do empreendedor. Então, tu olha para quando tu começou no projeto, né, quando começou o ciclo, e depois tu olha no final. Então, tu vê esse caminho, tu tem essa sensação de progresso. Isso é algo que traz uma motivação muito válida e que às vezes a gente não percebe no dia a dia, quando a gente não está trabalhando dentro de uma metodologia, às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber esse nosso progresso, né? Então, o programa, o ciclo, traz essa visibilidade e essa clareza, que é algo que dá mais motivação para o empreendedor. E as ferramentas de apoio, né? Então, a ideia, o agente de inovação está sempre trazendo ali novas soluções, coisas que a gente vai sabendo, que a gente entende que o empreendedor precisa das nossas conversas, do que a gente vê do diagnóstico, a gente vai trazendo tudo que a gente vai ouvindo, né, dos nossos outros clientes, a gente acaba fazendo essas conexões também, né? Então, até falei com a Fernanda, tem um cliente meu que está precisando de um fornecedor para marketing, conhece alguém? Aí ela me indicou alguém. Aí acontece esse tipo de coisa com vários outros clientes, que eu entendo que um precisa e o outro tem. E aí a gente consegue fazer essas conexões, né? Então, a gente traz essas ferramentas todas e tenta otimizar ao máximo dentro do programa, né? E trazer essa visão estratégica, né? Então, ter uma visão de diagnóstico da empresa e ter uma visão de priorização, né? Porque às vezes não é simplesmente a gente entender quais são os nossos problemas, os nossos desafios, é também botar a ordem de prioridade. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, o que é mais urgente, o que causa mais impacto, né? De todos esses desafios que eu tenho aqui, qual deles que, se eu focar, eu vou ter um impacto mais relevante durante o ciclo, né, de 6 meses. Né? Então, tem essa série de benefícios que participar do programa traz, né, para esse empreendedor e para o seu negócio, né? Então, aqui é um pouquinho mais sobre isso, né, sobre o programa. Então, conhecer empresas, ter esse diagnóstico, nomear os seus desafios, né, colocar isso, trazer para o papel, né, papel entre aspas, porque a gente usa geralmente ferramentas digitais, né, mas trazer isso
para trazer clareza, né? Quando a gente nomeia as coisas, a gente meio que resolve metade do problema, né? Entender qual é o problema e onde é que a gente está nesse problema, né? E aí tem esse momento também de compartilhar as experiências, né? Entre os empreendedores, entre os próprios agentes também, porque a gente faz essa conexão com os empreendedores, então não necessariamente eu também busco conectar somente os empreendedores que estão comigo, né? Mas também os que estão com os outros agentes. Então, é uma rede bem grande mesmo de empresas participando do programa e que traz aí uma série de vantagens e benefícios. Aí aqui é um pouco, ainda falando do ciclo, né? Mas trazendo um pouquinho mais de detalhe sobre das entregas, né? Então, a gente tem o radar de inovação aqui, que é justamente aquilo que eu falei, do diagnóstico inicial. Então, a gente vai ter aqui o detalhamento do desafio, o que a gente escolheu. A gente vai ter aqui o momento de escolher a solução desse desafio e fazer esse mapa de implementação da solução. Então, aqui é mais um detalhe um pouco de algumas entregas que a gente faz ali dentro do Sebrae, né? E aí uma coisa importante é que esse programa a gente tem um sistema, que é o ALI, né, o ALI Produtividade, a gente tem um sistema só do programa, que é nacional também, o sistema, que a gente vai alimentando todas as informações. Então, desde o início até o final, a gente vai fazendo toda essa metodologia dentro desse sistema. E aí uma coisa importante que tem no programa é a mensuração de indicador, né, que é do produtividade. Então, geralmente a gente pega ali o faturamento, a quantidade de pessoas que trabalham na empresa. Nesse ciclo agora que a gente passou, a gente só teve duas mensurações, então a gente fez a mensuração inicial, no começo do ciclo, e depois a gente fez a final. No próximo ciclo a gente vai ter intermediária, né? Então o nacional já passou essa nova orientação que a gente vai fazer algumas mensurações intermediárias também. E aí, né, uma coisa importante de falar é que o Sebrae não é um órgão fiscalizador, né? A gente teve isso, acho que lá no início do ano, com algumas empresas ficando um pouco preocupadas com essa coisa de, eu vou ter que falar qual é o meu faturamento, quanto é que de funcionários que eu tenho, e assim, é simplesmente para a gente ter o indicador e a gente entender como é que o programa efetivamente está trazendo benefício para a empresa, né, ou não, que isso também ajuda a gente a reformular a nossa própria metodologia, né? Então, a metodologia do ALI no ano passado era um pouco diferente, e a desse ano já foi outra. E a gente já fez algumas melhorias, inclusive, para o ano que vem. Então, a gente está sempre fazendo essas melhorias na nossa própria metodologia para a gente conseguir, né, ser mais eficiente. Então, o sistema ajuda a gente nesse processo, né? E aí, né, o empreendedor passa para a gente essas informações, é ele que passa para a gente, né? Então, ele não precisa nos comprovar nada, no sentido de, me mostrar algum extrato ou mostrar algum documento contábil para comprovar algum tipo de faturamento ou algo nesse sentido, não. Ele simplesmente passa ali os números que ele se sente à vontade de passar e a gente registra no sistema ALI. E pronto, assim. Então, a gente não tem nenhum tipo de fiscalização em cima disso. É mais um indicador mesmo de desempenho para a gente entender como que o programa está, de fato, contribuindo para a produtividade dos empreendedores, né? Porque esse é o foco do programa, a produtividade. E aqui, né, o agente local de inovação, né, ele é o profissional que é capacitado pelo Sebrae. Então, a gente tem toda uma série de capacitações, né, que a gente passa, tanto dentro do Sebrae presencialmente, mas a gente também tem capacitações de nível nacional, porque é o programa nacional, então a gente tem toda esse 360 de capacitação, né, da gente entender o programa na metodologia nacional, mas também entendendo as nossas particularidades regionais. Então, a gente também tem todo esse arcabouço aí de capacitação para ajudar com que a gente consiga, né, facilitar o processo de soluções, né, de trazer soluções para os empreendedores que estão participando do programa. Aí eu aqui, né, me coloquei aqui, né, Lisandra Firmino, e a minha formação é economia, né, mas os agentes têm formações diversas, então a gente tem gente formada em administração, a gente tem gente que é formada em direito, a gente tem ali uma gama também de profissionais entre os agentes também bem diversa, do que também ajuda a gente na hora de pensar em soluções, né? Quando a gente vai na etapa elaborar, que a gente vai pensar em que soluções a gente pode trazer para esse empreendedor, a gente faz isso geralmente conjunto também. A gente fala também entre a gente, né? A gente vê quais são os desafios que mais está aparecendo, né? Então a gente percebe que tem muitos desafios que vêm ali na parte de gestão de pessoas,
muitos também que vêm na parte de marketing digital. E aí, esses desafios que a gente vai percebendo, que vão, né, se repetindo, a gente procura também buscar soluções que, né, sejam mais eficientes para conseguir trabalhar de forma conjunta e mais rápida também, né? E aqui eu tenho um pouquinho alguns links, que eu não sei se a Fernanda ou a Marcela vão colocar aí depois a gente vê como é que fica nos links, mas isso aqui é o formulário de inscrição, né, que eu tenho aqui naquela parte do Sebrae. Aqui embaixo eu também tenho do meu WhatsApp, né, e também eu botei aqui no Instagram, que eu comecei a trabalhar recentemente, que é onde eu vou, inclusive, trazer alguns casos de alguns clientes que eu tive aí nesses últimos 2 ciclos agora. E para participar do programa, basta que a empresa ela seja uma empresa de micro porte ou pequeno porte, né? E basta também a empresa fazer parte do Simples Nacional. E aí ela está liberada. MEI, por enquanto, não pode participar do programa ARI, né? Mas o MEI tem ali outros tipos de serviços que o Sebrae cobre e abraça no MEI. Então, assim, se caso a sua empresa for MEI, basta ir no Sebrae ali que tu consegue outros tipos de atendimento, outros tipos de facilidades que é focado para o MEI, né? Mas esse programa especificamente é para microempresa e empresa de pequeno porte. E aí é isso. Lisandra, a Marcela levantou a mão. Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Porque, assim, eu sou de São Paulo, a gente tem o Jorge aqui, que ele é do Paraná, vocês são do Belém do Pará. Esse programa, ele atinge o Brasil todo? Todo o Brasil, tá? Todo lugar. E aí é só uma questão, assim, caso se inscrevam, porque eu botei o link aqui, né, que é daqui do Pará, mas se vocês quiserem, podem se inscrever também, e a gente tem relação direta com as gestões dos outros estados, então a gente consegue enviar para eles, olha, já temos essas empresas inscritas no próximo ciclo, e esses outros estados vão entrar em contato, né. E aí a gente tem esse formulário, mas também tem uma forma mais fácil, que é entrar direto em contato com qualquer agente. Então, se a pessoa souber, né? No caso, eu sou um dos agentes, então se a pessoa entrar em contato comigo falando que tem interesse, eu já posso marcar com ela, né, para fazer a primeira visita e apresentar o programa e fazer todo o procedimento para ela participar. Mas também tem esse do formulário que eu mostrei, porque aí, nesse caso, ele vai para a grande base de dados que o Sebrae depois passa para os agentes entrarem em contato com as empresas, né? Mas também pode ir a empresa direto com a gente, se a pessoa sabe, né, que de fato é um agente do Sebrae, né? Também tem essa questão. Lisandra, mas pode também a pessoa se dirigir diretamente ao balcão do Sebrae na sua cidade e pedir o acesso ao Projeto Ali, né? Sim, pode ir. Como eu falei, indo no Sebrae pedir atendimento presencial lá, tu consegue perguntar de um tudo lá. Geralmente no Sebrae também tem uma parte só do Ali, geralmente tem um responsável só do Ali de cada lugar, de cada sede. E aí, muitas vezes, ele já vai logo te caminhar para falar com a pessoa responsável, né? Com o gestor ali, que geralmente é o gestor local, ou às vezes até o gestor estadual. Então, indo no presencial ali, se às vezes a pessoa quiser ter mais confiança, né? Porque a gente sabe que às vezes nessa relação mais por internet, a pessoa pode ficar um pouco mais desconfiada, que isso é uma das coisas que a gente lida quando a gente está na prospecção de cliente, né? As pessoas terem um pouco, às vezes, de, será que pode ser um golpe, porque eu vou passar minhas informações, e é um medo válido, né, nos nossos tempos de hoje, então, e também direto no Sebrae para ter certeza absoluta se aquele agente faz parte mesmo do quadro ali de agente do Sebrae, também é uma prática muito bem-vinda, né, para trazer essa segurança. E o valor que paga para esse serviço é gratuito? Não tem, ele é todo subsidiado pelo Sebrae, que é subsidiado por esse programa do Brasil Mais Produtivo, que é uma série de agentes do governo, né? A gente também tem o FINEP, o BNDES, está por trás aí desse programa, e outros programas que fazem parte do Brasil Mais Produtivo. Certo. Esses links eu vou deixar na descrição do vídeo, que está disponível no canal do YouTube. Aí o vídeo também eu vou deixar disponível no canal do YouTube da Fernanda, que vou passar para ela vai deixar todo o link lá, passando a sua apresentação, a gente consegue colocar o link. E tem mais alguma coisa, Fê?
Eu gostaria de acrescentar a questão de que, primeiro, o Jorge está presente, e o Jorge é mais rural. Eu entendo que a cidade dele é uma cidade pequena, e eu aqui imaginando, se caso o Jorge queira esse suporte, como é que seria, Lisandra? Porque aqui a gente tem a região, né? E lá, nesse caso, quando é mais de interior, uma cidade menor, como fica? E como você falou, tem um projeto meio que rural, né? Tem também, mas geralmente o Sebrae tem algum lugar, alguma unidade na cidade. Às vezes não é exatamente uma grande unidade, como a gente vê nas capitais, mas geralmente tem ali alguma unidade mínima, né, para conseguir ter informação se tem ali do área rural. O área rural, eu não sei explicar nos detalhes, né, o alcance e a abrangência dele. Eu sei que do área produtividade de fato é nacional. O rural eu não sei até onde é a abrangência dele. Eu sei que aqui no Pará a gente tem programa, estava funcionando até recentemente, acho que ainda está no ciclo deles. Mas aí de cada estado eu não tenho esse conhecimento, porque eu não faço parte do programa especificamente. Mas é aquilo que eu falei. Sabendo onde fica a sede, uma unidade de atendimento do Sebrae, na sua cidade, tu consegue ir lá para pedir essas informações de uma forma muito simples, né? O Sebrae ele é focado para atender mesmo o grande público, né? Então, é só chegar lá que eles vão trazer todas as informações que são necessárias ali para a tua região e para o teu porte também de empresa, né? Pode ser MEI, pode ser micro ou de pequeno porte. Entendi. O importante é que vai pegar o Brasil todo e cada um, né, consegue verificar conforme a sua região, né? Uhum. Se eu não me engano, essas cidades menores têm um agente na prefeitura. Daí tem um departamento ali da empresa, né, comércio, alguma coisa assim, e é na prefeitura. Daí tem um agente ali na prefeitura que atende. Uhum. Ou Aqui na minha cidade fica no pode Poupa tirar a Tempo. dúvida na prefeitura. Oi? Na minha cidade fica dentro do Poupa Tempo, o Sebrae. É diferente. São Paulo é dentro do Poupa Tempo. Olha só, alguns pontos que eu queria relatar em relação ao que você comentou, reforçar, né, o que aconteceu com a gente aqui. A gente fala muito no nosso ecossistema, Marcela, Jorge, que a gente comenta muito sobre essa questão do network, né, das experiências que a gente tem em contato com outras pessoas. E eu vejo assim que no projeto Ali, nós tivemos vários momentos de oportunidade onde a gente conseguiu conectar até com outros nichos, outros empreendedores, e a gente não se sente isolado nas questões mais difíceis, nas decisões difíceis, nos momentos difíceis que o país está passando, enfim, questão de abrir a mente, no sentido de que todo empresário vai passar por vários processos, né? Então, a gente começa a entender que não é uma dificuldade só nossa, que é uma dificuldade, às vezes, comum de vários outros setores, né? E então eu vejo assim que é importante a gente conseguir entender que a gente faz parte desse contexto, né? E no Sebrae a gente conseguiu. Com relação à questão do financeiro, né? Que geralmente a gente também aborda essa questão de que ou você vai com capital próprio ou você vai com capital de terceiros. Lá no Sebrae, não que o Sebrae vá patrocinar, mas ele abre um leque de opções, ele oferece todo as possibilidades da gente conhecer o Pronamp, conhecer outros, os bancos, né, que estão disponíveis para linha de crédito para capital de terceiro e linha de crédito facilitada mesmo, que muitas vezes tem um prazo maior de carência para começar a pagar, que a gente muitas vezes não sabe. O BASA, inclusive, aqui no nosso caso, é o Banco da Amazônia, né? Tem um projeto maravilhoso sobre essa questão de financiamento de capital de giro, né? E aí são as fontes disponíveis, e o Sebrae ele finda sendo um canal para que você conheça todos eles. E a outra questão é a questão da energia nas ações, né? Como ela comentou, que tem toda uma base, eles entregam tudo o que a gente precisa, mas que vai depender da energia que você vai implementar, que você vai aplicar nas ações, para que você possa conduzir e fazer a empresa crescer. Então, eu vejo assim que
dentro de todo o conhecimento que a gente tem, né, das experiências do que a gente tem conversado, no sistema que a gente tem feito as mentorias, o lado do Sebrae é o lado factual. É o lado, a gente pega a teoria no network, na postura, forma de agir, maturidade, alguns pontos, né? Coeficiente emocional, enfim, a gente vai crescendo nessa área, mas tem a área factual, a área legal, né? E o Sebrae, eu vejo que é o braço forte nesse sentido aí a nível nacional, então por isso que a gente trouxe a Lisandra, né? E eu agradeço muito por isso, viu, Lisandra? Obrigada pela sua atenção, sua disponibilidade. E aí, quem quiser fazer mais perguntas, Adenildo, se tiver alguma dúvida, né? Então, Fernanda, você falou sobre seu registro de marca, né? Que você tirou esse ano. Você pagou R$400. 440. Eu fui sozinha correr atrás disso, né? Fui atrás de um advogado. Eu pesquisei bastante. São Paulo é um pouco mais caro. E eu paguei quase R$2.000. Pois é. Quase R$2.000. Por quê? Fui sozinha, fui na orelhada, não tinha orientação com ninguém. Então, assim, é um exemplo clássico aí, ó. Você foi atrás com a ajuda do Sebrae e eu estava sem a ajuda do Sebrae. Há quanto tempo você fez? Eu fiz o pedido em março, ainda não saiu. Demora até 1 ano e 8 meses. Foi o que o advogado me informou. Pois é. E aí, no caso, assim, no nosso caso, a gente fez há 2 meses atrás, né? Então, a gente pesquisou muito e não, esse valor de 2.000, na nossa região aqui, é totalmente inviável. Foi algo assim, de 4 para mais. E aí, outra, muito cheio de, eu diria assim, muitas pessoas a gente tinha que acessar até chegar, um processo muito longo. E aí, no caso do Sebrae, foi rapidinho, foi rápido, muito rápido e muito mais econômico, assim, muito bom. Fora outros que a gente pretende ainda fazer, porque agora, Marcela, eu fiquei muito contente quando no encerramento eu entendi. Para a gente foi tão importante o Sebrae que a minha sensação era assim, quando a Lisandra vinha para fazer a consultoria, eu brincava com a Amanda assim, olha, está chegando a minha psicóloga. Porque tinha fases, meu Deus do céu! E ela chegava e falava, olha, fulano está com esse processo, o outro também, nananã. E aí a gente entendia, caramba, eu não estou sozinha nisso, tá entendendo? Sim. Me dava força, sem contar que aí eu desabafava, tirava as dúvidas, e ela me dava posições concretas em relação ao que eu tinha de fazer, então era muito bacana. E aí eu vejo que a gente precisa desse outro lado. Por isso que eu trouxe a Lisandra, que eu acho assim que é o casamento é o recheio do bolo, entendeu? É para profissionalizar aquilo que já estava rodando. Sim. E aí, se a gente puder fazer essa divulgação mesmo, né, e pegar e abençoar as pessoas com esse conhecimento, porque, para mim, a minha tristeza era 6 meses, né, de Projeto Ali. Meu Deus, está acabando, né? E aí eu queria mais, lógico, porque tem muita coisa que a gente precisa implementar. E quanto maior, mais desafios. E esses desafios, então, a gente já sabe que estão lá, que tem resposta para a gente lá, né? E eu fui no encerramento, a gente viu assim que tem todo um suporte. Então, assim, nunca. Sabe quando que eu vou sair do Sebrae? Nunca. Entendeu? Porque sempre tem pontes, sempre tem alguma solução para a gente. E, assim, a gente vê que o Sebrae é para isto. O propósito do Sebrae é segurar na nossa mão e fazer a gente crescer. Isso eu fiquei maravilhada de ver. Só para, assim, concluir a história. Quando a gente vê que o Sebrae pega barco todo dia e vai nas populações ribeirinhas, entendeu? Lá onde a gente teve, como a Lisandra falou, do COP30, né? Revelações de suco regional, por exemplo. Foi o suco que bateu recorde por onde a gente andava em Belém do Pará, a gente via as garrafinhas de suco. Eu falei, e eu só comigo olhava assim, eu dizia, caramba, esse cara está arrebentando. E era um mentorado do Projeto Ali, só para você ter uma ideia. Então, eu fiquei maravilhada. E fora os ribeirinhos, pessoas que têm empreendimentos em ilhas, além do rio, entendeu? Então, eu fiquei, meu Deus,
não tem limite. Eles vão aonde a gente não imagina. Onde for necessário, onde tiver alguém empreendendo, o Sebrae está lá. E isso, para mim, foi fantástico descobrir. E aí eu estou com vontade de falar para todo mundo, olha, tem apoio. Né? Além da teoria que a gente pega, toda essa bagagem que a gente tem no nosso ecossistema, né, Marcela, de tantos treinamentos, tantas mentorias, a gente tem o Sebrae aí para dar suporte legal em relação a fazer com que a gente cresça, né? Perfeito, Fê. Então, Tá? acredito que seja isso, né? Aí eu vou deixar disponível aqui o link na descrição, vou disponibilizar o vídeo para vocês também. E vamos partir para cima, porque o ano que vem tem muito trabalho para todo mundo. É verdade. Né? E já corre lá no Mesmo Sebrae, em meio à crise. Mesmo em meio à crise. Na verdade, para a gente nem olha muito isso, né? Para mim, o tempo de crise é um tempo de oportunidade. É crise para uns, oportunidade para outros. Essa é a verdade. Elisandra, agora me diz uma coisa, quando é que começam as inscrições só para fechar com chave de ouro? Quem tem interesse, porque essa live vai ficar disponível, as pessoas vão ouvir, a gente vai duplicar ela para quantas pessoas mais a gente puder, mas assim, quem tiver interesse, ouviu a live, né, essa gravação que vai ficar e tem interesse, a partir de quando o Projeto Ali já começa a ser executado no próximo ano? A partir de janeiro mesmo, assim, dia 5 de janeiro já está começando. Então, o período do mês de janeiro vai ser essa etapa conhecer que eu falei, né, que é a nossa primeira visita até a empresa para apresentar o programa e fazer lá todos os cadastros dentro do sistema e o empreendedor dá o aceite, que ele realmente quer participar. Então, vai pegar ali todo o mês de janeiro para fazer esse processo. Então, tem um mês aí de possibilidade de fazer a inscrição. O recesso do Sebrae vai até quando? Até dia 5. Até e aí dia 5. volta tudo. E aí o detalhe é o seguinte, tipo assim, 6 meses de janeiro a julho. A julho. Quem entrar janeiro, fevereiro, março, vai estar no processo daquele período do Ali. Então, corre, chega logo para você pegar desde o início o processo. Sim, que aí, geralmente a vai gente... 3 meses, vai às vezes prorroga um pouco, né? Aí vai pegando um pouquinho mais para frente, mas aí pegando mais para frente tem isso, né? Vai meio que correndo com a... E é interessante a pegar do começo e ir com calma, né? Sem atropelos, né? Então, é interessante a pegar... Perfeito. Então, acho que é isso, né? Vou deixar aqui que a Marcela já está comigo, que vai para uma próxima mentoria, né, Marcela? Eu tenho uma live para fazer, que já estou atrasada há 12 minutos. Então, bora lá. Então, Deus abençoe, obrigada, viu? Deus Obrigada, abençoe, obrigada, e vai ficar disponível, daqui a pouco eu mando para vocês, tá bom? Tá joia. Denildo, obrigada por ter vindo também participado, viu? Gratidão, Lisandra. Obrigada, Fê. Deus até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.